Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do BlueSoft Podcast. O sistema tributário brasileiro sempre foi um tema muito presente no dia a dia das empresas aqui do Brasil. Muitos consideram que os impostos e os tributos aqui no Brasil são bastante altos e são muito complexos. Muitas empresas têm dificuldade de compreender e precisam ter setores tributários muito grandes e inchados para lidar com toda essa complexidade. E hoje eu tenho um prazer imenso de trazer aqui para conversar com a gente Miguel Abuab, que é um grande ícone da tecnologia da informação aqui no Brasil, fundador da DataSul, que foi uma das maiores empresas de RP do Brasil, chegou a fazer um IPO e faz parte aqui da história brasileira de tecnologia. Depois fundador também da NeoGrid, que é uma multinacional brasileira que está reinventando o supply chain no Brasil e no mundo. Miguel, com tudo isso, como é que você conseguiu ainda a tempo, né, depois de ser considerado o rei do software, para poder ajudar o Brasil a resolver esse problema do sistema tributário? Pois é, André, obrigado. Obrigado pela atenção, obrigado pelo convite para estar aí com vocês e compartilhar um pouco das minhas experiências, da minha ideia. Então, essa parte de tributária, nós na DataSul lá atrás já tínhamos, né, os departamentos da área tributária, a gente trabalhava muito e toda a parte de recebimento, logística, faturamento, escrituração fiscal. Então, nós tínhamos uma equipe que mexia com isso o tempo todo. Eu estou voltando agora, quase 20 anos, foi em 2003, quando o governador de Santa Catarina assumiu, Luiz Henrique da Silveira, e muito próximo da gente, ele de Joinville. Ele falou: Miguel, esse negócio de imposto é tão complicado, tal, será que vocês que mexem com software, será que você não consegue simplificar, ter alguma ideia aí para melhorar essas coisas? Eu falei: bom, a gente tem um grupo que mexe com isso, tudo. Enfim, eu passei uma semana lá em Florianópolis, conversei com o pessoal, e conversei com o nosso pessoal, e aí começaram a aparecer algumas ideias, mas que não daria para ser aplicado a um estado especificamente, pela integração que tem os diversos sistemas dos diversos estados. E eu percebi que seria uma solução nacional, para imposto federal ou um ICMS, na época, totalmente integrado. E na época era o governo Lula, início do governo Lula. Eu sei que o governador me levou para falar com o Palocci, me levou para falar com um monte de gente da época, e nós não tivemos sucesso porque a gente estaria simplificando muitas coisas, amarrando, de repente um monte de coisas que estavam acontecendo não era interessante, ou pelo menos nós não tivemos a devida atenção. Posteriormente, com outros governos, aliás, eu vim a conhecer o Paulo Bauer é do nosso estado, né, na época senador, e assim que faleceu Luiz Henrique, o Paulo Bauer passou a ser, digamos assim, o nosso sponsor. E ele marcou uma reunião com o ministro Levi. Isso foi já em 2015. E, enfim, o Levi, por consideração, nos recebeu, mas seria uma visita muito rápida, seria uma coisa. E eu comecei a apresentar e o Levi dizia: não, Miguel, mas isso aí tudo nós temos. Não, mas isso aí... E conforme eu fui apresentando, ele falou: Miguel, mas isso aí muda tudo. Então, o meu projeto vai ter que voltar para a prancheta e eu vou ter que repensar todo o desenho que, na época, ele estava pensando no PIS/COFINS. E, enfim, o projeto ele evoluiu muito bem, ele acabou deixando o governo e até mais tarde no Banco Mundial ele me chamou para fazer uma apresentação no FMI, convidou representantes de vários países, foi muito interessante, eu fiz essa apresentação lá em Washington. E de fato, a partir desse evento, dessa motivação do ministro Levi, é que de repente é viável. E na sequência,
o Paulo Bauer me apresentou para o deputado Rauli, e agora nós estamos juntos aí há 3 anos. Eu com o Rauli, a equipe, estamos tratando desse modelo automático de cobrança. Muito bom, Miguel. E o sistema tributário brasileiro, de fato, é uma máquina bastante complexa, né, da gente compreender. São muitos tributos diferentes e o foco dele acaba sendo ainda bastante grande na circulação de mercadorias. Como o plano Miguel Boabi pretende alterar esse sistema, reinventar e torná-lo mais simples? Então, é assim, André. Uma coisa é a legislação e a outra coisa é o sistema de arrecadação. O nosso plano, o que a gente está chamando de modelo Boabi de cobrança, ele trata muito mais a arrecadação e menos a legislação. A legislação, então, tem a PEC 110 do Rauli e tem a PEC 45. Eu estou acompanhando esses 2 modelos, mas, digamos assim, eu estou muito... O modelo de cobrança, automático de cobrança, ele atende tanto a 110 quanto a 45, e eu diria que, de repente, até poderia ser aplicado na legislação atual. De repente, até poderia ser aplicado na legislação atual. Então, o que a gente propõe é uma mudança no modelo de cobrança. É claro que ninguém aguenta o atual modelo tributário. Tem que mudar também esse nosso modelo de cobrança, se atenderia, inclusive, a situação atual. Mas vamos lá. O que nós temos, e se a gente... eu fiz algumas análises, algumas apresentações, nas últimas décadas, o governo vem trabalhando em cima de efeitos, mas nunca procurou identificar a causa raiz de todos os problemas do nosso sistema tributário. Então, a tecnologia mudou, mas as regras de negócio ficaram as mesmas. E eu chamo isso ortodoxia. No passado, os senhores feudais, né, que não tinham a tecnologia de hoje, eles cobravam os impostos, era a talha. Então, ele arrendava a terra para o agricultor, e o agricultor lá plantava, fazia, enfim. E dizia o seguinte: do valor que você produzir, 50% da sua produção é para o senhor feudal. Então, o senhor feudal, ele cobrava um imposto sobre a circulação da mercadoria. Na época, era isso. Então, se ele produziu 100 sacas de arroz, 50 era lá para o senhor feudal, e era assim, era um sistema muito simples de circulação de mercadoria. O fato é que a tecnologia evoluiu, o mundo evoluiu, e hoje o governo quer receber o seu imposto em dinheiro e não em mercadoria, mas continua fazendo controle sobre a circulação de mercadoria, que a mercadoria vai num sentido e no outro sentido volta o dinheiro. É muito mais fácil controlar a volta do dinheiro do que a ida da mercadoria. Perfeito. Então, este é o princípio básico do nosso sistema. Então, enquanto você, para controlar a ida da mercadoria, você tem milhões de pontos, você tem toda a confusão para fazer o controle da ida da mercadoria, quando a volta do dinheiro passa por meia dúzia de entidades, ou dezenas, se quiser. Que fazem parte do nosso sistema financeiro. Que fazem parte do nosso sistema financeiro. Então, esse é um dos princípios da simplificação tributária. Nós vamos controlar a volta do dinheiro e não a ida da mercadoria. Agora nós temos, quando eu estava falando de que o governo vinha trabalhando em cima de efeitos e não em cima das causas, se a gente analisar, nós temos
3 causas raízes que desencadeiam todos esses efeitos. Então, a primeira, o sistema atual de imposto ele é declaratório. Ou seja, cada contribuinte ele fala, bom, eu conheço a legislação, eu sei que tem que calcular assim, e aí eu tenho aqui o meu livro de registro de entrada, eu tenho aqui o meu livro, eu calculo o imposto e da emissão da nota fiscal, eu sei que a alíquota é assim, eu sei que o meu imposto é assim, Bom, e ele vai lá, calcula os impostos e faz a declaração. Bom, como esse imposto é autodeclaratório, dá margem à sonegação. Para evitar a sonegação, aí tem fiscalização, que é um efeito. Da fiscalização tem autuações, tem corrupção, tem excesso de processos na justiça. Veja que tudo isso é efeito e não é a causa. Aí o governo fala, bom, mas daí, para evitar a sonegação, daí eu vou criar substituição tributária, eu vou criar obrigações acessórias. Então veja que tudo isso é para trabalhar em cima de efeitos e não da causa. Daí nós temos excesso de processos na justiça. Tem mais de R$1 trilhão que estão parados, que estão lá em disputa judicial, no contencioso. Não sabe se paga, não paga, estão discutindo e aumentando sempre o contencioso. Aí tem toda a complexidade, o custo para o contribuinte e, afinal, isso repercute numa redução da arrecadação. Por outro lado, a segunda causa raiz, o imposto ele é pago por iniciativa do contribuinte. Então, chegou no fim do mês, o contribuinte foi lá, fez a apuração, entrada, saída, não sei o quê, fez as contas, bom, vou ter que pagar aqui R$100 mil de imposto. E ele fala, puta, mas 100 mil... Então, uma coisa era declarar correto, e a outra coisa era, falar, bom, eu tenho R$100 mil para pagar, daí a outra coisa é a inadimplência. Então, ele devo, não nego, né, e pago quando puder. E o que eu estou mudando, né, que escreveu o livro, é devo, não nego, pago quando receber. Esse é o conceito que nós estamos trazendo para o nosso modelo de cobrança. Então, o que nós... então, ainda dentro dessa causa raiz de que o sistema ele é pago por iniciativa do contribuinte, então o que acontece? Se houve inadimplência, o governo falou, bom, então vamos criar um refis. Bom, aí criou o refis vai, de alguma forma, impactar em redução da arrecadação. Quer dizer, tem todos os efeitos indesejados, né? Tem inadimplência e todos os efeitos indesejados, e se criou lá o tal do refis, que vai impactar em redução de alíquota, em redução de caixa. Aí o governo fala, bom, então, como eu tinha redução de arrecadação no lado, como não sei o que, inadimplência, a próxima seria a terceira causa raiz, que os valores que circulam na rede bancária não obrigatoriamente são os valores que estão nas contabilidades das empresas. Você pode emitir um boleto num determinado valor e a nota fiscal vai no outro. São dois sistemas distintos. Se alguém falasse assim, olha, o valor que está na nota fiscal é o valor que tem que estar no contas a receber, é muito fácil fazer essa amarração, mas hoje não existe. Aliás, qualquer empresa pode emitir boleto e não existe nenhuma amarração com valores de notas fiscais. Então, esta é uma outra causa raiz.
E entendo isso, em havendo essa causa raiz, existe informalidade e existe redução de arrecadação. Bom, aí o governo, com redução da arrecadação, fala, então eu vou aumentar a alíquota. Eu vou aumentar a alíquota, aumenta a alíquota, realimenta todo o problema. Realimenta o problema da sonegação, realimenta o problema da inadimplência, realimenta o problema da informalidade. Então, nós estamos num ciclo vicioso porque nós vínhamos sistematicamente trabalhando com efeitos e não com as causas. Quando a gente identifica as causas e trabalha nas causas, todos os efeitos evaporam. Cada vez que a gente tentou resolver um problema no efeito, a gente foi deixando o sistema mais complexo sem resolver de fato o que nós precisaríamos ter resolvido, na verdade. Perfeito. Então, se agora nós falarmos, o sistema que temos hoje é um sistema declaratório e fala, agora ele não é mais declaratório. O imposto é calculado automaticamente pelo sistema. O imposto é pago por iniciativa, hoje, por iniciativa do contribuinte, causa raiz. Fala, não é mais. Ele vai ser pago ou vai ser recolhido automaticamente pela transação financeira. E, finalmente, o que precisa ser feito é que os valores que circulam no banco precisam ter suporte contábil, precisa ter a equivalente nota fiscal. Se nós resolvermos essas 3 causas raízes, todos os efeitos indesejáveis vão desaparecer. Eles evaporam. Então, o que propomos é que, quando se emite uma nota fiscal e que já se então, emitiu a nota fiscal e que seja a regra e que dentro de tanto a PEC 110 quanto a 45 fala, uma coisa é a base de cálculo e outra coisa é o imposto. O imposto e a base de cálculo nas duas propostas, ela será única para todo e qualquer imposto. Aleluia! Então, mercadoria não mistura com imposto. Então, digamos assim, uma empresa de manufatura comprou da indústria uma matéria-prima a R$100. Por hipótese, a alíquota é R$10, é 10%. Então, sobre os R$100, 10%, o imposto que viria destacado à parte é R$10. Nesse momento, vai emitir o boleto, mas o boleto ele vai levar separado os 2 campos, R$100 da mercadoria e R$10 do imposto. E a indústria recebe só o valor já líquido de imposto quando for liquidado esse boleto. O boleto, agora, então, eu, empresa de manufatura, recebi um boleto de 110. Quando eu, empresa de manufatura, pago esse boleto de 110, então, veja, o imposto é pago pelo cliente e não pelo fornecedor. Então, o cliente pagou 110, o fornecedor recebeu 100, que era o valor da mercadoria que ele pretendia. E 10 que estava no boleto vai direto para o governo. Automático. Não teve declaração, não teve iniciativa do contribuinte. Então, nós não tem como ter inadimplência. E não tem inadimplência. Então, dos 110, 10 foi para o governo. Bom, mas como é imposto sobre o valor agregado, eu, empresa de manufatura, se eu trabalhar essa mercadoria e vender por 200,
No boleto que eu emiti para o meu cliente agora, vai 200 de mercadoria e 20 de imposto. Aquele 10, quando eu comprei a matéria-prima, eu tenho de crédito quando eu pagar o imposto dos 20, ou quando o meu cliente pagar os 20, eu, fornecedor, eu tenho meus 10 de volta. Eu trabalhei, emiti uma nota fiscal de 200 e mais 20 de imposto, emiti um boleto correspondente. A nota fiscal e boleto é correspondente. No boleto, inclusive, tem que mencionar o número da nota fiscal, o acesso lá na Cefaz. Vai junto no boleto. Então, este boleto tem um suporte fiscal. Então, foi lá o 220. Quando o meu cliente pagar 200 é meu, o 20 foi para o governo recebeu o 20, opa, eu vou devolver 10 instantaneamente. E dali para frente, essa rede de varejo, por hipótese, vendeu o produto por 400, 440, o consumidor lá pagou no cartão de crédito, por hipótese, os 440, a operadora de cartão de crédito, quando vai fazer o crédito para o comerciante, é os 400, o 40 foi para o governo. Então, no final do mês, quando a operadora de cartão, que fez todo o demonstrativo e vai fazer o depósito de todas as vendas daquele mês, os seus créditos, fala, um pouquinho, isso aqui é mercadoria e isso aqui é imposto. O imposto vai direto para o governo. E quando esse valor do imposto foi direto para o governo, o crédito que eu tinha é automaticamente devolvido. Então, a única alteração a ser feita é um sistema que vai pegar a movimentação dos boletos, na verdade, dos impostos, não precisa necessariamente ter o valor da mercadoria, mas é ter o CNPJ que pagou, o CNPJ que pagou tem direito ao crédito. Então, é fazer o CNPJ quando recebeu, o que pagou, e é fazer, no final do dia, é fazer um netting. Então, sobretudo, o que foi pago para aquele CNPJ, o que ele pagou, que ele tinha de crédito, vai fazer um netting, e esse netting, na verdade, é o que ficou para o governo. Agora, esse imposto, nós podemos dar os diversos nomes, falar, isso é o PIS/COFINS, isto eu vou juntar vários impostos num só, uma parte é para a União, uma parte é para estados, é municípios. Então, aí vai depender muito mais da legislação. O sistema proposto é um sistema de simplificação na cobrança. Na arrecadação. E, Miguel, isso também tem um efeito interessante no fluxo de caixa das companhias, que dão prazo, né? Por exemplo, é comum a indústria dar, às vezes, 90 dias de prazo, por exemplo, e hoje, quando ela emite a nota fiscal, já está devendo aquele imposto, né? Com o novo sistema, a indústria seria descontada do valor que ela recebesse da rede varejista ou do distribuidor, quando for receber o boleto lastreado na nota fiscal e não no momento da emissão, como é hoje, né? Esse é um outro efeito interessante do sistema. Entendi. É por isso, inclusive, o nome do livro, né, que eu lancei, que está lá, devo, não nego, pago quando receber. Então, o imposto é pago no fluxo do dinheiro. No fluxo do dinheiro. Então, passa a ser um processo síncrono. Perfeito. No fluxo do dinheiro é que se paga, é que se faz a liquidação de todo o movimento, de todos os impostos. E no caso dos valores que são movimentados ainda, tudo bem que hoje acho que vem caindo muito, né? A quantidade de transações feitas em dinheiro, cartão de crédito já vem sendo muito utilizado, cartão de débito,
Mas, de alguma maneira, isso acaba voltando para o sistema financeiro quando o varejo manda os valores em dinheiro via carro forte para o banco. E aí imagino que nesse momento poderia ser feito o mesmo sistema de desconto dos tributos, né? No caso de compra no supermercado em cupom fiscal que foi pago em dinheiro, por exemplo. Seria o mesmo. Agora é evidente falar assim, bom, e as operações em dinheiro? Bom, as operações em dinheiro, as empresas vão ter a mesma obrigação de recolher os impostos como eles fazem hoje. Então, você fala assim, bom, eu aqui, o meu mercadinho, eu vendi, sei lá, 60 mil reais em cartão, tá? A maquininha de cupom fiscal, tá, aí tem o seguinte, vamos lá. Da complexidade do sistema, se a gente tiver uma alíquota única para toda e qualquer transação, na própria maquininha de cartão você já calculou o valor do imposto. Isso é bem mais fácil. Então, mas de qualquer maneira, a minha proposta atende tanto a PEC 110 quanto a 45. E eu diria, até chegaria no extremo de atender a nossa complexidade atual. Só que, para a gente integrar o cupom fiscal com o valor da transação na maquininha de cartão, eu precisaria de um TEF, eu precisaria de calcular um imposto no sistema de frente de loja e passar esse valor do imposto para a maquininha de cartão. Se eu trabalho com uma alíquota única, eu nem precisaria do TEF, o imposto seria calculado direto na maquininha. Na PEC 110, eu posso ter alíquotas diferenciadas por produto. Então, alimentos e medicamentos pode ter alíquota reduzida na PEC 110. Então, se é um supermercado que trabalha com alimentos e medicamentos e produtos que, sei lá, uísque e outros tipos, então você vai trabalhar com alíquotas diferenciadas. Esse estabelecimento que trabalha com alíquotas diferenciadas precisa ter um TEF. Mas se é, por hipótese, um estabelecimento, uma loja de roupa, que só trabalha com uma categoria de alíquota única, essa alíquota única é configurada na maquininha. Perfeito. Então, não é que todo mundo precisa ter um TEF. Na PEC 45, seria alíquota única para cada município ou estado. Então, só para, de repente, deixar claro, a diferença, das principais diferenças, podemos falar entre a PEC 110 e a 45, a PEC 110 tem alíquotas diferentes para determinados produtos, alimentos, medicamentos, e alguns dos produtos eles são cumulativos, tipo energia elétrica ou... Na PEC 45, as alíquotas podem ser diferentes para os estados. Então, no estado de São Paulo, a alíquota pode ser 17%, mas é para tudo. É para produtos e serviços. Ele não pode falar, bom, para móveis a alíquota é tanto, e dar toda a liberdade que eles... Então, cada estado pode definir um estado, município e a própria União. Então, eles vão definir uma alíquota e todo e qualquer estabelecimento estaria trabalhando com aquela alíquota naquele estado. E, se for o caso, naquele município. Então, pode que você teria 3 níveis de imposto. Imposto municipal, estadual e federal, e da União. Se tivermos 3 alíquotas diferentes, 3 impostos diferentes,
lá no boleto a gente vai ter que abrir um campo para cada imposto. E isso aí vai junto. Quando pagou tudo, e quando fizer os créditos, vai fazer os créditos para a União, estados e municípios. Muito bom. Essa relação entre o pagamento e a invoice, a nota fiscal, vai facilitar muito tudo isso, inclusive a gente poder entender todos esses tributos e de onde eles vêm, né? Acho que fica muito interessante. E, Miguel, a gente acho que nunca ouviu tanto como no momento atual, né? Se falar em reforma tributária é um assunto que o ministro Paulo Guedes tem citado bastante como uma das coisas que tem força na agenda do governo, e acredito que as empresas estão esperando muito por essa reforma. Você acredita que podemos esperar para os próximos anos, de fato, uma mudança nesse sentido, que a reforma seja de fato aprovada, e como que as empresas e como que a sociedade, de forma geral, pode contribuir, pode fazer alguma coisa para que a gente possa ver isso se tornar realidade? Então, veja, para o consumidor final, isso é uma vantagem, é uma garantia, isso estamos sabendo que todo comerciante estará recolhendo o seu imposto conforme a lei. Então, a União, ou enfim, as diversas esferas vão recolher de fato o imposto que lhes é devido. Eles vão, a gente espera com isso um aumento da arrecadação sem aumentar as alíquotas. Acho que este é um dos grandes efeitos que vai trazer à população, à economia como um todo. Então, para o consumidor final, esse grande benefício que, de fato, as diversas esferas venham a receber o que lhes é devido. Para a União, quer dizer, é o aumento da arrecadação. Estados, acaba também a briga entre... e isso era... inclusive, eu acho que a briga que se fala da briga tributária e que a gente atribui essa briga aos estados, eu diria que a briga é muito maior nos municípios pela prestação de serviço. Aliás, explicando a PEC 110 a 45, hoje a União recebe seu imposto sobre mercadorias e serviços. Os estados recebem seus impostos sobre mercadorias, mas não sobre serviços. E os municípios recebem seus impostos sobre serviços e não sobre mercadorias. Nas propostas, tanto 110 quanto 45, União, estados e municípios recebem seus impostos sobre bens e serviços, tanto que estão chamando de IBS, Imposto de Valor Agregado, Imposto sobre Bens e Serviços, e que se tende a uniformizar essa alíquota. Então, hoje, as tais das alíquotas de serviços, que por hipótese no município é 5%, por hipótese São Paulo é 5%, mas o município vizinho fala, não, mas é o seguinte, não vai ter 5%, aqui no meu município é 2%. E os próprios municípios estão fazendo essa guerra fiscal, e os municípios acabam reclamando com a União e falam, pois é, mas a União fica com, 50% dos impostos, os estados não sei quanto, e sobrou um pouquinho só para o município. Mas o município que teria, tecnicamente, 5%, nessa guerra fiscal, não, mas eu reduzi para 2%, eu reduzi para 1%, eu reduzi para meio, e reclama que está recebendo menos. Então, eu acho que os municípios serão muito beneficiados
e vai acabar essa guerra fiscal entre municípios. Então, o fato é que preço ou renúncia fiscal não pode ser a vantagem competitiva de cada estado ou município. A vantagem competitiva que ele vai oferecer infraestrutura, ele vai oferecer que seja mercado, ele vai oferecer atratividade, ele vai oferecer que seja a situação portuária, melhores infraestrutura, melhor treinamento de mão de obra, melhor... É isso que vai atrair as indústrias, mas não porque simplesmente fala, bom, eu vou reduzir meu preço. Como que para uma indústria, o preço não é vantagem competitiva. O preço acaba entrando numa espiral que é um perde-perde para todo mundo. E, lamentavelmente, isto vinha acontecendo em estados e municípios, reduzindo as alíquotas desnecessariamente. Isso tudo vai fazer com que os municípios foquem no que realmente importa para tornar esse município atrativo para as empresas, né? Trazendo um ambiente melhor de negócios e, ao mesmo tempo que o sistema também inviabiliza qualquer tipo de sonegação, o ambiente competitivo para as empresas também acaba se tornando muito, muito mais forte, muito melhor para todo mundo, né? É isso mesmo. Muito bom. Legal, Miguel, né, André? Muito bom, muito bom. E, assim, uma última pergunta aqui, né, uma curiosidade, na verdade, eu acompanho aqui na Neogrid, vocês utilizam muitas ideias do Goldratt, né, as ideias de teoria das restrições, e não pude deixar de notar, né, até na sua explicação, na sua fala, um pouquinho dessa questão toda de tentar remover ali as otimizações locais para criar uma otimização para o todo. Então, queria que você comentasse um pouquinho para a gente como que essas ideias do Goldratt influenciaram o sistema que você está apresentando para nós agora. Pois é. Quando eu fiz uma viagem para Israel, na época, então, o próprio Luiz Henrique da Silveira, na época ele era prefeito de Joinville, e alguém me apresentou lá em Israel um sistema para a gestão de produção que era baseado nos conceitos do livro Ameta. E eu gostei muito, enfim, já tinha lido o livro Ameta, mas não tinha ainda visto um software trabalhando naquele conceito. E eu, então, fiz uma parceria com aquela empresa, trouxe esse produto para o Brasil e queria fazer um evento de lançamento desse produto. Daí eu convidei o Eliyahu Goldratt, que eu não conhecia, ele era o autor do livro, enfim, localizamos tal, e pagamos lá uma baba para ele vir a São Paulo e fazer um evento de lançamento. Foi muito bom. O bacana é que ficou um link, ou eu fiquei na lista de contato do Eli Goldratt. Ele falou, Miguel, um evento isolado não é um evento, é um dia. Isso tudo é um processo, é uma coisa longa. E acabei ficando na lista de contato dele, e ele, a cada 3 meses, 6 meses, ele sempre teve muitas ideias, e ele reunia os seus seguidores, muitos consultores, em algum canto do mundo. Ele preferia algum país onde podia fumar. Ele fumava desesperadamente, é muito triste isso. Então, ele escolhia algum evento que a gente, enfim, na Espanha, tivemos muitas reuniões, e ele contava, enfim, suas ideias, lançou muita coisa nova, aprendi muito com ele. Também tinha uma casa de férias na Holanda, e ele muitas vezes me convidava enquanto ele estava de férias, mas mesmo na época de férias ele falava das ideias dele e tal, e ele dedicava algum tempo para falar sobre Neogrid. E eu contava sobre as minhas ideias, ele me apresentou muita gente também que agregou bastante. E em 2011, aí então em fevereiro, ele me convidou para com mais companheiros da empresa
para irmos à sua casa em Israel. E tivemos uma conversa com ele, enfim, onde ele expressou muito aquilo que hoje nós chamamos de SaaS, que é o Software as a Service. Ele não sabia bem essa sigla, esse conceito, mas ele já falava que a gente devia evoluir para esses conceitos. Mas essa foi a nossa relação com o Eliyahu Goldratt. Ele influenciou muito a minha vida, toda a forma de pensamento, toda a estratégia, e eu acho que esse é um grande legado que ele deixou. E eu quero, enfim, convidar a todos que entrem no site. Existe muita literatura, o Thinking Process. E aproveitando ainda essa entrevista contigo, então nós criamos teve uma psicóloga nos Estados Unidos, Kathy Sarkin, que pegou todo esse ensinamento do Eliyahu Goldratt e transformou numa ideia de um thinking process para a educação, para ensinar as crianças a pensar, para as crianças aprenderem a resolver os seus conflitos por si mesma. E ela colocou isso de uma forma lúdica. Eu gostei muito desse programa. Trouxemos esse programa para Joinville, eu traduzi todo o material, criamos todo o material e tivemos um apoio muito grande pela Secretaria Municipal de Educação aqui em Joinville e tivemos um tipo de um desafio pelo secretário de Educação para treinar 600 professores da rede pública. Esse programa começou, nós já treinamos 200 professores, os professores são voluntários, eles vêm uma vez por semana à noite, e nós na NeoGrid também treinamos voluntários da nossa empresa que vão uma vez por semana à noite treinar os professores, e esse programa já impactou mais de 5.000 crianças na nossa cidade. Então, quem quiser entender um pouco mais desse programa, o nosso site é TOC for Education. TOC for Education Brasil. Esse programa está também no Japão, Israel, Estados Unidos e, enfim, nós trouxemos esse programa para o Brasil. Então, você falou sobre TOC, as ideias do Eliyahu Goldratt, e eu fico muito orgulhoso de poder ser quase que um embaixador dessas ideias dele aqui no Brasil. Então, convido a todos a participar desses eventos, desse treinamento, e eu fico à disposição sua e de quem, enfim, quiser nos procurar. Eu acho que depois você coloca o meu e-mail aí e ficaria à disposição de todo mundo. Ok, André? Com certeza. Vamos deixar aqui na descrição todos os links para quem quiser saber mais informações. Miguel, gostaria de agradecer demais pela oportunidade, adorei a entrevista, aprendi bastante aqui contigo nessa conversa. A gente poderia ficar aqui por horas, porque tem muitos e muitos assuntos aí, mas foi sensacional, foi fantástico. Então agradeço aqui em nome da BlueSoft, de todos os nossos clientes, nossos ouvintes, a nossa audiência. Parabéns por toda a sua história, pelo legado, tantas coisas, tantos projetos bons já com excelentes resultados, né? Aí, como a DataSul, como a NeoGrid, como essas histórias aí do TOC impactando na educação das crianças. Então a gente fica muito feliz aí de ver todos esses projetos dando certo. Estamos torcendo muito para que o projeto da reforma tributária siga em frente e que a gente possa colher também os benefícios dessas boas ideias. Miguel, muito obrigado mais uma vez. Foi um prazer enorme poder falar contigo. Valeu, igualmente. Obrigado, hein, André? Obrigado. Obrigado, Miguel. Até breve. Valeu. Tchau, tchau. Até mais. Muito bom. Espero que você tenha gostado, tanto quanto eu, de conhecer um pouco mais sobre essas novas ideias para melhorar o sistema tributário aqui do Brasil. E se você está precisando de um sistema de gestão moderno, em nuvem, web, conte com a gente aqui na BlueSoft. Nosso time comercial está sempre à sua disposição para poder te atender e fazer uma demonstração das nossas tecnologias sem compromisso.
E não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo, assim a gente vai saber que você está gostando desse nosso conteúdo. Compartilha com aquelas pessoas que você acredita que podem gostar. Nós estamos sempre produzindo conteúdos ricos, especialmente para o público do varejo brasileiro, especialmente do varejo alimentar aqui do Brasil. Um abraço e até o próximo episódio.